Faça perguntas. A única pergunta besta é a pergunta que você não faz. Estou aqui com o apoio de Daniel Carvalho Luz com as perguntas. Sócrates não era um sábio porque tivesse respostas. Ele era um sábio porque formulava perguntas. Isso mesmo. Experimente responder algumas perguntas ou experimente formular perguntas para si mesmo. Mas vamos fazer um exercício aqui para ver como é que você é provocado. Se você soubesse que iria morrer hoje, sem chance de se comunicar com quem quer que fosse, do que mais se arrependeria de não ter dito a alguém, hein? E por que é que você não disse ainda? Pois é, outra pergunta. Você descobre que seu maravilhoso filhinho ou filhinha de 1 ano de idade, gracinha, devido a uma confusão feita no hospital, não é seu filho verdadeiro. E aí, você faz o quê, hein? Você volta no hospital para trocar a criança, vai tentar corrigir o engano e achar o seu pai de verdade? Hã? Sua casa, com tudo que você possui, está pegando fogo. Aí você salva o cachorro, o gato, o hamster, salva até a sogra, o papagaio, tirou os filhos, tem tempo ainda de entrar lá uma última vez para pegar alguma coisa que ficou. Você volta para buscar o quê? Para salvar o quê do incêndio na sua casa, hein? Uma pergunta que vai visitar seus preconceitos agora. Se descobrisse que um bom amigo ou uma amiga está com AIDS, você o evitaria? E se fosse seu irmão, sua irmã, sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo? Pois é. As perguntas nos forçam a encarar uma questão e elas não dão chance de fuga, não é? E o interessante dessas perguntas é que elas não começam com o porquê. É um se. Mas já provocam bastante, não é? Mas podemos tentar com o porquê para ir direto ao cerne da questão. Vamos lá, por exemplo, uma pergunta para você. Por que é que você existe? Por que você às vezes mente, hein? Por que você escolheu esta profissão? Por que você ainda está nessa profissão? Por que você ainda trabalha nesta empresa? Por que você ainda mantém um casamento infeliz? Por que o seu casamento é infeliz? As perguntas também podem estimular a criatividade de maneira implícita ou explícita. A criatividade sempre começa com uma pergunta, por isso formule perguntas. Einstein fazia isso. Procurava as perguntas para achar as suas soluções. Tanto em sua vida profissional quanto na vida pessoal, a qualidade de sua criatividade, das suas emoções, da sua produtividade, pode ser determinada pela qualidade das perguntas que faz para si mesmo, pela maneira como você aborda as circunstâncias, os problemas, as necessidades e também as oportunidades. Uma pergunta sempre te leva mais longe. Uma pergunta é uma abertura à criação. Uma pergunta é uma questão indefinida. Uma pergunta pode ser o início de uma aventura. Uma pergunta também tem uma resposta disfarçada. Uma pergunta mexe e provoca aquilo que ainda não foi mexido e nem provocado. Uma pergunta é um ponto de partida. Uma pergunta não tem fim nem início. Uma pergunta, ela quer uma companheira. Sem querer ser inconveniente, eu vou deixar algumas perguntas para você refletir ainda, hein? Onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Qual a meta que você gostaria de atingir? Que soluções você já tentou até agora? O que aconteceu com essas tentativas para que elas não funcionassem? E qual é o seu sentimento com relação às tentativas frustradas? Qual é a sua atitude com relação à situação de quebra de expectativas? Você sente raiva?
Você sente dor, você sente medo, tristeza, desprezo, julgamento, crítica, limitação. O que é que você sente? Pensando em tudo isso, mais uma pergunta. O que você precisa fazer agora para mexer nesses sentimentos? Para mudar a sua expectativa? Para mudar especialmente a sua perspectiva? O que você está disposta ou disposto a mudar para tentar outra vez de um jeito diferente com outros recursos? Então tá aí. Descubra novos caminhos, procurando sempre formular perguntas provocativas para si mesmo. Por que sim? Por que não? E evite o talvez, que sempre é um sentimento morno, no meio do caminho, nem é sim nem é não. É melhor perguntar 2 vezes do que se perder uma. É o que diz um provérbio dinamarquês. É melhor perguntar 2 vezes do que se perder uma vez. Deus está nos detalhes, diz o poeta. Toda a natureza viva nasce de um ponto que quase ninguém vê. Uma semente minúscula concentra os atributos que revelarão uma infinidade de seres tão diferentes quanto perfeitos. O DNA garante que um organismo se desenvolva e funcione de acordo com os seus propósitos. Detalhes. Esse é o princípio da inteligência G-Infor para a criação de soluções para gestão e produtividade. A missão de toda empresa sempre será crescer, inovar e buscar resultados sem comprometer sua essência e preservar o DNA do negócio. Nós temos orgulho de ser o detalhe para mais de 800 empresas nos últimos 25 anos. Detalhes nas soluções, detalhes nos processos, detalhes no atendimento. Preservamos o propósito das empresas, evitando prejuízos e dando segurança para a gestão de negócios e de pessoas. G-Infor 25 anos. Tecnologia para gestão e produtividade.